Estamos no Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental. Este tema vem sendo cada vez mais discutido, principalmente após o agravamento dos casos de depressão durante e após a pandemia. Pensando nisso, hoje o Jornal do Sudoeste vai entrevistar a psicóloga Camila Alvarenga, que vai falar um pouco sobre os principais desafios da saúde mental em crianças e jovens. Confira agora os principais trechos da entrevista. Em 2021, a Sociedade Brasileira de Pediatria incluiu o tema da saúde mental entre crianças e jovens no Tratado de Pediatria. E no mesmo ano, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, também publicou relatórios sobre o tema. O que isso indica? A saúde mental de crianças e jovens está se degradando ou esse é um tema que vinha sendo negligenciado? Eu acredito que esse tema, ele de fato pode ter acontecido negligência, né? Porque se fala pouco sobre esse tipo de acontecimento, mas ao mesmo tempo vem se agravando, principalmente por conta da pandemia, né? Então a gente teve um processo onde os jovens acabaram se isolando por conta da pandemia, por um período aí de uns 2 anos, né? Que se estendeu. E é nítido este agravamento, então eu tenho percebido com maior frequência esse adoecimento emocional desses adolescentes e crianças. Camila, quando afirmamos que saúde mental de jovens e crianças requer atenção, estamos falando do que especificamente? Que tipo de transtornos acometem essas pessoas? Olha só, geralmente a gente percebe que uma das principais questões relacionadas aos problemas, aos transtornos emocionais que acontecem na infância, estão relacionados primeiro ao âmbito familiar, né? Que é o local onde a criança está inserida. Então isso tem uma relação porque é a maneira como a criança vivencia todas as experiências, que é onde a criança começa a desenvolver as conexões neurológicas, né, que vai ser crucial para uma saúde emocional e, consequentemente, física, né? Então, o ambiente familiar interfere nesse processo, como também o ambiente escolar. E um dos principais fatores que pode acometer a criança de desenvolver algum tipo de transtorno emocional, além de violências e questões familiares, também está relacionada ao âmbito familiar, que é quando a criança começa a sofrer bullying, acaba sendo negligenciada de alguma forma, né? Às vezes acontece de ser destratada. Tem também um fator que são as redes sociais, onde as crianças estão inseridas cada vez mais cedo, a tecnologia, né? Então acaba gerando um prejuízo à saúde mental e emocional dessas crianças. O isolamento social, consequência da pandemia, impactou a saúde mental de todos. Mas qual a raiz desse problema, para além da pandemia, no caso de crianças e jovens? Geralmente a gente percebe, né, que os jovens já é uma tendência acontecer esse tipo de isolamento na adolescência, porque eles começam realmente a se voltar para si mesmos. Então, assim, o adolescente nessa fase, ele está muito focado em si mesmo e, às vezes, se os pais não prestarem muita atenção, isso acaba acontecendo de a criança se isolar e começar a desenvolver ali transtornos emocionais sem que se torne percebido pelos pais, né? Mas com a pandemia, aconteceu de que acabou agravando, né, este tipo de isolamento, porque, assim, normalmente é notório que eles já se isolam e começam a se voltar para si mesmos. Mas na pandemia se tornou pior, porque eles deixaram de se envolver realmente a atividades de vinculação com outros jovens, né? A pertencer a grupos e passaram a se voltar para as redes sociais, que é onde existe nas redes sociais uma questão que é muito desproporcional, onde existe uma falsa felicidade. Todo mundo é feliz, todo mundo é lindo, todo mundo é bonito, né? Então essas questões acabam gerando muitos transtornos emocionais, porque a saúde mental, ela está intimamente ligada a um bem-estar,
né? Então, a criança que se isola e se volta para as redes sociais, ilusoriamente, ela tem um bem-estar e, ao mesmo tempo, existe aquela questão que está relacionada ao fato de você ter que ser lindo, bonito, perfeito, melhor em tudo, né? E aí gera todas as questões desfavoráveis e desproporcionais na vida desses adolescentes e jovens. Em que medida nossos modos de vida contemporâneos têm impactado na saúde de crianças e jovens? A gente percebe, né, que hoje em dia, cada dia mais cedo, tem se cobrado a expectativa de que aquela criança seja inserida ao mercado de trabalho, né? Então, antes a gente estudava e não existia uma cobrança exagerada. Hoje, eu percebo essa cobrança exagerada e uma competitividade, onde uma criança de 10 anos já precisa saber o que ela vai ser no futuro e precisa tirar as melhores notas e precisa alcançar as melhores expectativas que os pais e a escola depositam em função daquela criança, né? Então, este é um fator agravante e associado a isso, a criança vai sendo inserida, né, a vários tipos de atividades onde ela acaba se tornando uma criança sobrecarregada e a sobrecarga gera estresse, que afeta as questões neurológicas da criança, tá? Quem são as crianças e jovens que hoje mais sofrem com problemas de saúde mental? As crianças que acabam sendo negligenciadas pelos pais, né? Então a gente percebe assim que as crianças que não têm uma boa estrutura emocional em casa e que passam por situações de violência ou de traumas muito fortes, são crianças que tendem a desenvolver problemas emocionais na fase da adolescência e da vida adulta com uma maior predisposição. Ou seja, não significa que a criança nunca deva passar por nenhum tipo de desafio, de transtorno, de desavença ou de conflitos em casa. A questão não é essa. A questão é quando a criança é inserida em um contexto constantemente de violência verbal e física, a predisposição é muito maior de desenvolver um transtorno emocional, tá? Outro dado que assusta é o de que de 2016 a 2021 houve um aumento de 49,3% na taxa de mortalidade de adolescentes entre 15 e 19 anos e de 45% entre jovens de 10 a 14 anos. Como o Brasil se situa nesse cenário? De fato, o Brasil, o suicídio entre adolescentes e crianças entre 10 e 19 anos é a terceira principal causa por mortes no Brasil, né? Então, o Brasil ele se situa nesse cenário que é um dado alarmante, onde a gente precisa ter uma atenção e buscar realmente se voltar para trazer algum tipo de melhoria dentro deste âmbito, né? Proporcionando aos jovens o acolhimento que eles necessitam, né? No sistema público de saúde, há muitas queixas sobre demora nos atendimentos e poucas consultas ofertadas, especialmente de psicoterapia, o que torna o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, superlotados. Como podemos compreender a concepção dos CAPS e de que forma, na opinião da senhora, se pode enfrentar seus gargalos? Bom, o CAPS, ele oferece atendimento à população, né, de um modo geral, atendimento individualizado, atendimento a famílias, atendimento de grupos. Então, é um serviço que é realmente muito favorável para a população, né? Mas, para que a gente consiga atender toda a população, eu acho que seria viável a gente ofertar uma maior demanda, ou seja, ter este serviço em uma maior quantidade dentro de cada cidade para que a gente consiga atender toda essa demanda da população, né? Por outro lado, no sistema privado, a saúde mental não tem maior espaço. Muitos planos de saúde ainda limitam consultas e tratamentos. O que isso representa? Realmente, de fato, é um problema, né? Eu atendi pelo plano de saúde durante um tempo e, infelizmente,
cada paciente, ele tem a sua demanda específica. Então, não existe um tempo estimado para que isto acabe, né? Então, se você entra em um tratamento emocional para trabalhar um transtorno emocional ou algum tipo de demanda relacionada à psicologia, né? À saúde mental daquele indivíduo, isto é algo que leva um tempo individualizado para cada um. O que acaba acontecendo é que a necessidade é grande. Então, a necessidade é grande e a oferta é pouca. Se a necessidade é grande e a oferta é pouca, o sistema entra em desequilíbrio. Então, acaba gerando todo esse transtorno de lista de espera, de pacientes que ficam, às vezes, 1 ano e 2 necessitando de um acompanhamento e não conseguem, né? Na opinião da senhora, qual é o custo social do adoecimento nos casos em que a saúde mental é abalada? A saúde mental, ela está relacionada ao bem-estar emocional, como eu já disse. Então, a gente está focando um pouco na saúde mental relacionada às crianças, então se você cuida da saúde mental das crianças, já no início de tentar proporcionar para elas um bem-estar emocional, um bem-estar físico, um ambiente favorável, tanto na escola quanto na família, esta criança vai se tornar um adulto e, consequentemente, um idoso com uma saúde emocional inabalável, né? Então, pode existir predisposição, mas se você tenta oferecer para a criança um ambiente favorável, a gente vai minimizar este problema no futuro e a longo prazo, tá? Que caminhos famílias, sociedade e poder público devem percorrer para preservar a saúde mental de crianças e jovens? A gente precisa dar lugar de escuta para a criança. Isso não tem acontecido. Então a gente percebe cada vez mais, né? Volto a falar sobre essa questão relacionada à tecnologia. Né? A gente tem uma busca desenfreada em ter, em adquirir, em ser o profissional bem-sucedido, porque é isto que se prega para nós, né? Então, essa busca desenfreada nos deixa esgotados, né? Então, é um nível de estresse muito grande que quando a gente chega em casa, aquela criança que precisa ter o lugar de escuta, ela não tem. Isso não acontece. O lugar de escuta acontece nas redes sociais, naquela tecnologia que ela está inserida, nos jogos onde ela tem um amigo virtual com quem ela conversa. Então, este olhar direcionado é extremamente necessário, tá? Pais que desejam que os filhos sejam referência na escola cobram exageradamente notas boas. Além disso, colocam desde cedo as crianças na natação, balé, judô, inglês, diferentes atividades, com uma agenda repleta. Eles podem estar influenciando de maneira negativa o psicológico deles? Essas crianças tendem a crescer mais estressadas, inseguras e se cobram demais? Sem sombra de dúvidas. A gente sabe que é extremamente importante a criança estar envolvida em contextos que são favoráveis. Então, todos os contextos que você sinalizou são favoráveis. Balé, exercício, natação, né? Então, todos esses contextos são favoráveis, mas o excesso é extremamente prejudicial, né? Então, por que a criança tem que estar inserido todos os dias a outras coisas que não um momento de qualidade com os pais? 30 minutinhos que você tira ali para perguntar ao seu filho como foi o seu dia, quais foram as dificuldades que você enfrentou no seu dia, o que aconteceu, o que você aprendeu hoje, como você está se sentindo hoje, né? São perguntas simples, que às vezes os pais falham, né? E aí gera todos os prejuízos. Então, assim, as crianças estarem inseridas nesses contextos que você acabou de dizer é importante, mas o exagero é prejudicial. E também existe uma outra questão, que é o fato dela estar inserida nesses contextos para conseguir alcançar os objetivos de ser o melhor em tudo. Então a gente não vai conseguir ser o melhor em tudo, a gente não é robô e a criança também não, né? Gerenciar o grande fluxo de informações presentes nas telas de celular, aparelhos aos quais cada vez mais cedo crianças têm acesso,
tem sido um desafio cada dia maior para os pais. Como tecnologia e saúde mental se relacionam neste sentido? É um grande problema porque, assim, os pais perderam o controle. A gente percebe, é nítido. É como se fosse assim, a criança ela precisa daquilo, ela precisa daquele aparelho telefônico, né? E ela precisa estar inserida dentro daquele contexto, porque o outro colega também tem, porque o outro colega também tem. E ela precisa ter para que ela não se sinta vazia, para que ela não se sinta diferente. Só que quem decide isso é você que é pai, é você que é mãe, é você que vai decidir qual é o tempo que o seu filho vai permanecer inserida nesse contexto. É você que vai decidir o que ela deve ver ou não. E isto, de fato, não está acontecendo. E eu percebo dentro do meu consultório, onde os pais perdem o controle e essa perca do controle acarreta em grandes prejuízos na vida da criança. Qual conselho a senhora daria aos pais para enfrentar esse desafio? O lugar de escuta. Tempo de qualidade, tempo presente. O tempo onde você olha no olho do seu filho e você consegue identificar quais são as dificuldades que ela está enfrentando, em vez de você estar tentando suprir esta necessidade com presentes, com o ter, com alcançar aquilo que todos os amiguinhos têm, né? Então, tempo de qualidade. 30 minutinhos, como eu falei, tira 30 minutos do seu dia, senta com seu filho, faça questão de almoçar ao lado do seu filho, coloque regras dentro da rotina, o celular não vai estar à mesa. Na janta todo mundo vai estar sentado, né? Na hora de dormir vai ter hora para dormir. Essas rotinas, elas precisam continuar acontecendo para que a criança desenvolva e para que as estruturas neurológicas desta criança estejam bem estabelecidas para que na vida adulta elas consigam enfrentar todas as adversidades que elas forem enfrentar, tá? Camila, o Jornal do Sudoeste agradece pela sua disponibilidade, por essas informações tão importantes que precisam ser conversadas. E antes de finalizar, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim, eu gostaria de acrescentar a importância em buscar a ajuda de um profissional. Então, assim, às vezes nós, enquanto pais, precisamos identificar as nossas limitações e estar disposto a buscar uma ajuda psicológica e até mesmo psiquiátrica, né? Buscar um psiquiatra infantil na infância ainda é um tabu e é algo extremamente necessário, né? Então, assim, se você percebe que o seu filho está queixando de algo, ou está se isolando, ou está tendo alguma dificuldade, se é algo que naquele momento você não está conseguindo administrar, busque uma ajuda profissional, né? Certinho? Eu agradeço. Obrigada.